Fala galera, nessa aula vamos aprender sobre moda de dados agrupados em classe. Só que antes, da gente comentar sobre esse conceito, vamos entender o que é a moda. Olha só, tem aqui três exemplos, tá? Olha só, exemplo 1. Eu tenho essa sequência de números aqui, ó, 2, 2, 5, 5, 7, 7, 7. O que é a moda? A moda, em uma sequência de números, é o termo que aparece mais vezes, ou seja, o termo que aparece com maior frequência. Nesse caso aqui, qual o número que apareceu com maior frequência? O 7, né? Então, dizemos que a moda é o 7, ou seja, moda igual a 7, tá bom? A moda, a gente costuma representar assim, ó, MO. Exemplo 2, 4, 4, 5, 8, 8, 10. Ou seja, temos dois números aqui que apareceu, com maior frequência, só que os dois apareceram uma quantidade igual. Então, nesse caso, nós temos duas modas, o 4 e o 8, tá? Então, tanto o 4 quanto o 8 é a moda nessa minha sequência aqui. A gente diz que é bimodal. Correto? Agora, nesse caso aqui eu tenho, ó, 5, 5, 8, 8, 10, 10. Tá vendo que não existe nenhum termo aqui, ó, que apareceu uma maior quantidade de vezes, com mais frequência. Então, nesse caso, não existe moda, correto? A gente diz que é uma sequência amodal. Bom, agora que entendemos o que é a moda, né? Na verdade, relembramos, vamos aqui agora para a moda de dados agrupados em classe. Pessoal, a moda de dados agrupados em classe, a gente vai utilizar uma fórmula para calcular ela, tá? Esse formulão aqui, né? Porque é uma fórmula, vamos dizer assim, que é uma fórmula grande, né? Olha só, a gente vai ter que encontrar primeiramente a classe modal, certo? A classe modal. Lá no meu exemplo, eu vou utilizar essa mesma tabela que eu venho utilizando ela aqui, tá? Eu expliquei na aula passada sobre média de dados agrupados em classe, vou utilizar essa mesma tabela aqui como exemplo, tá bom? Já está aqui pintado de cor vermelha a classe modal. Por quê? Porque não é difícil a gente perceber, né, que nessa minha tabela aqui, qual a classe? Aqui eu tenho as classes, né? Olha só, 5 classes. Qual das 5 é a classe que aparece com maior frequência? Essa, galera, essa daqui é a minha classe modal, porque apareceu 10 vezes, tá? A frequência dela é 10. Qual for a classe que tiver a maior frequência, é a classe modal, tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar, ó, o limite inferior da classe modal, tá? Porque a minha classe modal tem dois limites, né? O inferior e o superior, tá? Então, esse aqui é o inferior. Então, a minha fórmula é essa, olha só. LIMO, tá vendo? Limite inferior da classe modal. Aqui eu vou pegar o limite inferior da classe modal, somar com esse D1 embaixo, D1 mais D2. Aqui embaixo eu estou explicando o que é o D1 e D2. Ó, D1 é a frequência modal menos a frequência anterior, ou seja, anterior à da modal. A frequência modal é qual? 10. Qual a frequência anterior a ela? Essa, 6. E a posterior? Essa, 4. Então vamos fazer isso aqui, ó. Ó, frequência modal menos a frequência anterior, certo? E o D2, frequência modal menos a frequência posterior. E esse H aqui é a amplitude da classe modal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar, né, aqui nós já está identificado aqui a nossa classe modal, vamos primeiramente calcular o D1 e o D2, para a gente apenas substituir aqui na fórmula, tá? Vamos lá, D1. D1 é a frequência modal é 10, menos a frequência anterior a ela, ou seja, a frequência anterior a ela é 6, então vai ficar 10 menos 6 vai dar 4, então D1 vale 4. Agora vamos calcular o D2, que é a frequência modal menos a frequência posterior, tá bom? Então olha só, 10 menos 4, né? 10 menos 4 aqui vai ficar 6. Certo, galera? Então, vamos lá. Substituindo aqui os nossos valores, eu tenho, ó, limite inferior à classe modal, né? Quem é ele? Limite inferior à classe modal é 3.500, tá aqui. D1, quanto que vale D1? 4. Né? Então, temos aqui, ó, D1 mais o D2, né? Que no caso vai dar 6, né? Então, aqui embaixo vai ficar 4 mais 6 vai ficar 10, né? Aqui valores, né? Incorretos. Então, eu tenho aqui a amplitude. Meu H é a amplitude. Quanto que vale a amplitude? É aqui, ó, de 3.500 até 4.500. É a amplitude da classe, tá? A amplitude, ela sempre é a mesma para todas as classes. Aqui agora eu tenho, galera, ó, como que eu vou calcular isso aqui? Primeiro eu tenho que resolver essa multiplicação aqui, ó, certo? Para depois eu fazer a minha soma. Então eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 10, certo?
né, que vai dar 0,4. Aí multiplico isso por 1.000, vai me gerar 400 mais 3.500. Portanto, né, os valores aqui em cima, aquele valor de oitava errado, né? Então agora corrigindo, certo? A minha moda vai ser um valor de 3.900, galera. Pronto, olha só. Eu preciso fazer, ó, a verificação se esse valor realmente está dentro, opa, aqui, ó, português, ó, dentro do intervalo da classe modal. Vamos lá na classe modal. Aqui está 3.900, né? 3.900. Olha só. Vou colocar o ponto. 3.900. 3.900 está dentro desse intervalo de 3.500 a 4.500? Sim, pessoal. Se está dentro do intervalo, significa que está correto. Agora, se não tiver, né, correto aqui, se não estiver dentro desse intervalo, alguma coisa foi feita de errado. Ou você pegou os valores ou você utilizou a classe modal, não utilizou a classe modal correta, certo? Ou você fez algum cálculo aqui do D1 ou do D2 errado, certo? Então, assim, você precisa fazer essa verificação, certo? Resultado aqui, a moda é 3.900, certo? A moda dessa tabela aqui agrupada em classe, pessoal, é 3.900. Ou seja, o termo que mais aparece aqui, ó, vai ser o qual? 3.900. Correto, galera? Então, essa verificação precisa ser feita, correto? Se não tiver dentro desse intervalo, alguma coisa né, algum valor foi colocado errado ou você escolheu a classe modal como a incorreta. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre moda de dados agrupados em classe. Então, fico por aqui, né? E fui!